Não vos deixeis enganar. É muito ruim, não é mesmo? Quando nós somos trapaceados, quando nós somos enganados, quando nós somos traídos. E é para isso que hoje a liturgia da palavra nos chama a atenção, cuidado. Na primeira leitura nós vemos Paulo, na iminência da sua morte, exortando os seus a estarem atentos. Do meio de vós sairão lobos ferozes. Eles perverterão o rebanho. Vos enganarão com falsas doutrinas, são falsos profetas. Estejais atentos. No Evangelho, nós também nos encontramos ali com Jesus na iminência da sua paixão, se dirigindo ao Pai e pedindo pelos seus discípulos, guarda-os na verdade. É o cuidado do coração do pastor, do bom pastor. Meu irmão, é muito menos difícil combater o inimigo declarado que combater o inimigo disfarçado de amigo. O traidor de Jesus saiu de dentro do colégio apostólico. Era um dos 12, comia com ele. Que traição terrível. Tem uma frase atribuída a São Jerônimo, quando, na época da crise do arianismo no século IV, se fôssemos atualizar esta frase, eu diria: o mundo dormiu pagão e, como num gemido, acordou o cristão. Não é essa a sensação que nós temos hoje? Todo mundo é cristão, mas um falso cristianismo, uma falsa igreja. Um cristianismo sem vivência dos mandamentos. Um cristianismo sem vivência dos sacramentos. Um cristianismo até então desconhecido. E o Senhor nos chama a atenção, São Paulo já nos chamava a atenção, cuidado. Surgirão falsas doutrinas, falsos profetas, sairão de dentro de vós, lobos ferozes. Sim, eles não vêm de fora, eles sairão de dentro. É uma palavra muito forte que o apóstolo está a nos exortar, que Jesus no Evangelho também nos chama a atenção. Por isso eu convido você hoje a pedir o Espírito Santo e receber esta palavra, pedindo ao Senhor a graça de permanecer na verdade. Estamos tomados por um grande mar de confusão. O certo, o errado, o relativismo, quantas orientações distorcidas, quantas orientações distantes daquilo que pronunciou o Senhor. Nós precisamos do Espírito da verdade. Precisamos da graça de Deus. Para a luz do magistério da igreja, da tradição da igreja, de mais de 2000 anos, da palavra de Deus, mantermos-nos então firmes na fé, guardando o depósito que o Senhor nos confiou, vivendo segundo este depósito de fé. Peçamos esta graça, receba esta palavra no seu coração. Pede ao Senhor luz, pede ao Senhor graça da perseverança, pede ao Senhor que o teu caminho esteja sendo sempre iluminado pela verdade do Evangelho, de modo que ainda que caiam milhares à sua esquerda, à sua direita, tu não sejas atingido, porque edificaste a tua casa sobre a rocha. Porque a partir de uma experiência verdadeira com Cristo, tornaste-vos um verdadeiro cristão, comprometido com a vivência dos mandamentos, vivendo uma vida sacramental, pautada toda ela na palavra de Deus, arraigado na verdadeira fé que recebemos dos apóstolos. E assim nos diz o Senhor. Evangelho segundo São João, no capítulo 17. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu os guardei.
e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sabe o que é belo? Além de ver o cuidado do Cristo pastor, do Cristo sacerdote, do verdadeiro pastor, daquele que dá a vida pelo seu rebanho. Nisso identificareis o verdadeiro pastor, é aquele que dá a vida, não com as palavras, mas de maneira concreta, em gestos, em atos. Sabe o que é belo? É nos recordarmos então de Nossa Senhora, a dizer, lá no movimento sacerdotal mariano, eu utilizarei a aparente vitória de Satanás para derrotá-lo finalmente. Quando tudo parecer perdido, diz Nossa Senhora, quando parecer que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé, quando parecer que a igreja fracassou, eu derrotarei Satanás. Nossa Senhora é aquela que pisa a cabeça da serpente. Ela tem a grande missão. E nós somos a descendência da mulher vestida de sol. É bonito também nos recordarmos a palavra do Senhor Jesus, que vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Sabe, tamanha perseguição nos faz então entender que estamos na verdade. Que esta verdadeira igreja, a esposa de Cristo, ela verdadeiramente possui as chaves do reino dos céus. Ela que chacoalha este mundo. A depositária da verdade, a esposa do Cordeiro. Que o Espírito Santo nos sustente com a sua graça. Que o Senhor nos dê a graça de permanecermos fiéis até o fim, como Paulo. Caminha para Jerusalém e ele sabe que morrerá por causa do Evangelho. Ele sabe que verterá o seu sangue por causa da fé e não se intimida. Permanece fiel. Meu irmão, minha irmã, permanece fiel naquilo que aprendeste, naquilo que o Senhor te revelou. Não permita que nenhum vento de doutrina, falsidade, ilusões te tirem deste caminho. Nós somos convidados, nós somos exortados a ajustar a nossa vida à fé que recebemos. E não o contrário. Não é a fé que se ajusta ao nosso modo de vida. Peçamos a graça ao Senhor. Não somos melhor do que ninguém. Como costumamos dizer, não somos melhores do que a nossa mãe Eva, que caiu diante da sedução do inimigo. Mas, filhos de Maria, peçamos a graça de guardarmos a verdadeira fé, de testemunharmos, de sermos fiéis. Se torna imperativo o seu testemunho. Permanece fiel ao Evangelho. Permanece fiel a esta fé de mais de 2000 anos. E o Senhor te dará a coroa da glória, a coroa imperecível. Compartilhe esta palavra nas suas redes sociais. Envie para esta pessoa querida e amada que se encontra hoje precisando de uma mensagem de esperança e de fé. Apenas a verdadeira fé pode curar, libertar e salvar. A falsidade, a ilusão, apenas nos coloca num caminho ainda mais largo de perdição. A verdadeira fé cura, salva e liberta. Seja portador, seja propagador, anunciador desta fé. Deixe o seu comentário, dá o seu brado. Eu quero permanecer fiel até o fim. E Deus abençoe o seu bom propósito. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.
não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. E Jesus continua orando por nós, orando para que permaneçamos firmes, oramos para que não percamos a ousadia, a coragem evangélica, orando para que possamos permanecer nele, apesar de estarmos no mundo. E é por isso que ele está pedindo, eu estou pedindo para que eles sejam preservados do mundo. Porque eu lhes dei a palavra, porque o Senhor nos deu a sua palavra, mas o mundo rejeitou a palavra. E se o mundo rejeita a palavra de Deus, o mundo rejeita também aqueles que creem na palavra de Deus. Mas aí, nós não podemos permanecer com a mentalidade do mundo. Nós precisamos permanecer na mentalidade do Evangelho. Nós precisamos permanecer na palavra de Deus. Se você não está focado na palavra, volte-se para a palavra de Deus. Volte mesmo. Porque é uma tentação a gente se dispersar. É uma tentação a gente se desviar. É uma tentação a gente perder o foco da palavra. É a palavra de Deus que tem que nos formar, nos modelar a cada dia da nossa vida. Não é alienação, não. É o contrário, é transformação. É a vida em Deus que está em nós. Nós recebemos esse dom, essa dádiva que é a palavra viva, e a palavra viva de Deus tem nome e se chama Jesus. Ele mesmo nos diz: eu os consagro na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade e é em Jesus, é na palavra de Jesus que nós somos consagrados. A graça da consagração batismal, que nos ungiu, que nos deu o dom do Espírito, é para permanecermos na palavra, para que a palavra dele permaneça em nós. E assim como o Pai enviou a sua palavra, enviou o seu Filho, enviou Jesus para libertar este mundo, e quantos foram libertos do poder do maligno? Quantos são libertos do poder do mal pela palavra libertadora de Jesus? Não viva nenhuma escravidão, não viva nenhuma submissão ao mal, ao pecado. Não viva preso às correntes do maligno. Nem você, nem sua casa, nem sua família. Se volte para a palavra. Só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele, Jesus, tem palavras que nos liberta, que nos restaura. A gente enfrenta um leão a cada dia, quando não 10, 1000. Nós enfrentamos cadeias, nós enfrentamos tribulações, nós enfrentamos dia após dia a realidade de viver. E como a palavra de Deus nos dá o ânimo, como a palavra de Deus nos dá o gosto, como a palavra de Deus nos dá o sabor, como a palavra de Deus nos unge. Nós precisamos da consagração viva em nós a cada dia. E ser consagrado é ser ungido. A unção que pairava sobre Jesus, ela paira em nós, ela está sobre nós, quando permitimos ser ungidos pela palavra a cada dia da nossa vida. Deus abençoe você.